vida é um grande Game of Thrones. Pessoal, diferente da maioria das séries e filmes, eu sempre gostei de Game of Thrones porque ele justamente retrata a brutalidade da nossa realidade. A nossa realidade aqui da vida real que a gente vive, sangue nos olhos mesmo, Game of Thrones retrata isso muito bem. Ele retrata como que as pessoas que podem ser boas, assim como a Daenerys, podem se tornar corruptas. E como pessoas más, como Jaime Lannister, podem se tornar boas, podem ter um processo de redenção. Ele mostra como que muitas vezes as pessoas que a gente gostaria que ganhasse, as pessoas boas de coração, não se dão bem no final, como a maioria dos filmes e séries pregam. Ned Stark morreu, assim, sendo o cara mais justo da série. Jon Snow foi traído, sendo um dos caras mais justos da série. Entendeu? Tyrion, ele foi, sabe, escorraçado pela cidade que ele salvou. Então, Game of Thrones é uma série muito boa que representa a brutalidade da vida real. Eu acho incrível como todos os personagens, pessoal, nenhum deles que tá ali é perfeito. Todos os personagens têm defeitos, todos eles têm qualidades. Os vilões têm defeitos e qualidades, e os heróis também têm defeitos e qualidades. Menos o Joffrey, né? O Joffrey só tem meu Deus, que lá só matando. O Ned Stark, pessoal, ele foi um dos meus personagens favoritos durante grande parte da série. Eu acho que até hoje ele é meu personagem favorito, assim. Eu sempre gostei muito dele. Ele é um personagem extremamente virtuoso, que sempre colocou a honra e o caráter e a família acima de tudo, sabe? Sendo uma pessoa que muitas vezes a gente admiraria e que a gente queria que se desse bem no final, né? Em qualquer outra série, em qualquer outro filme, o Ned Stark, ele ia ser o personagem onde tudo ia ficar bem no final, onde tudo ia dar certo no final e onde as coisas iam ser mil maravilhas, né? Só que em Game of Thrones isso é diferente. Em Game of Thrones, o Ned Stark ele morre da maneira mais trágica e da maneira mais injusta possível, sendo decapitado em praça pública, né? E isso acontece direto na vida real, né, pessoal? As pessoas que são boas, que são justas, muitas vezes elas acabam morrendo na estrada, indo trabalhar, sabe? Da forma mais genérica e mais, como é que eu posso dizer, mais banal do que o próprio Ned Stark. O Ned Stark teve toda uma morte lá e tal, uma cena em volta dele, beleza, teve. Mas as pessoas da vida real, elas morrem de forma ainda mais trágicas, sabe? No cotidiano, indo no seu caminho e morrendo dessa forma. Então Game of Thrones é uma série que retrata esse tipo de realidade, que retrata essa brutalidade na nossa vida. Game of Thrones, pessoal, também é uma série que retrata como as pessoas boas, que nós admiramos, ou até mesmo nós mesmos, sendo boas e tendo boas intenções, como a gente pode se tornar corruptos ao longo do caminho. Por exemplo, eu sei que o arco da Daenerys Targaryen não foi trabalhado e que as últimas temporadas foi muito ruim, mas no final era para ela ter se transformado numa vilã, sabe? Isso era para ter acontecido. Se fosse melhor construída, as pessoas teriam aceitado melhor. Mas enfim, a Daenerys, desde o começo, ela era pra ser uma pessoa boa, uma pessoa legal, né? Mas a gente vai vendo como que o poder, conforme ela vai conseguindo mais, ficando cada vez mais poderosa, como que isso vai corrompendo ela e mudando essa personalidade dela até ela se tornar a rainha louca no final da série, né? E isso é incrível porque também acontece direto isso na vida real. Muitas pessoas, pessoal, elas acabam se corrompendo após ter poder, após ganhar poder. Eu mesmo, na minha vida, pessoal, conheci pessoas que, no meu trabalho, por exemplo, elas ganharam um cargo de superioridade e simplesmente se transformaram nas pessoas mais arrogantes possíveis, entendeu? Perderam aquela humildade que tinham quando eram, assim, do mesmo nível. Então isso acontece direto na nossa vida, né, pessoal? As pessoas se corrompem, as pessoas, mesmo com poder pequeno, que não é o caso da Daenerys, acabam se corrompendo, acabam se transformando em pessoas más. E pelo contrário disso, assim como Jaime Lannister, vilões, ou seja, pessoas ruins, também podem melhorar, também podem se transformar em pessoas boas. Isso é uma coisa que acontece diretamente na vida real. Pessoas ruins também podem melhorar. Assim como pessoas boas na nossa vida, pessoal, elas podem se transformar em pessoas corruptas, em pessoas más. Pessoas más também podem se transformar em pessoas boas. O Jaime Lannister começa a série como o cara mais vagabundo que tem.
Mas daí conforme ele vai evoluindo e vai melhorando a personalidade dele, a gente vê que ele não era tão ruim assim, a gente entende as motivações dele e esse processo de redenção que ele vai tendo. Como no caso da Daenerys, no final da série eles estragam tudo e eles simplesmente invertem todo o desenvolvimento do Jaime Lannister e jogam no lixo, né? Porque no final não era pra ele ter voltado lá pra capital e salvado a irmã dele, não. Era pra ele de fato ter se tornado num anti-herói, né? Num herói melhor, numa pessoa melhor e não ter voltado, sabe, ter esse retrocesso que ele teve no final da série. Assim como em Game of Thrones, pessoal, a vida ela é simplesmente imprevisível, sabe? Nós nos achamos os protagonistas. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa ruim, existem pessoas boas, existem pessoas ruins, e todo mundo tá vivendo em um grande Game of Thrones, tentando, sabe, simplesmente sobreviver, tentando tomar as melhores decisões para conseguir seguir a vida, entendeu? Assim como em Game of Thrones, nós vivemos a nossa vida. Ou melhor, assim como nós vivemos a nossa vida, a série retrata muito bem esse tipo de aspecto, sabe? As pessoas morrem, ninguém é imortal, ninguém é salvo do nada, ninguém é o verdadeiro protagonista, entendeu? Nós não somos tão especiais como nós achamos. A gente pode morrer a qualquer momento da nossa vida, né, pessoal? Mesmo a gente sendo virtuoso como Ned Stark, mesmo nós tendo caráter, nós tentando ser pessoas melhores todos os dias, a gente pode simplesmente morrer no dia seguinte, né? Então, pessoas boas e pessoas más têm a mesma chance de morrer todos os dias. O que importa, pessoal, é manter sempre, mesmo com isso, né? Mesmo com essa circunstância de que talvez você morra, assim, que o seu caráter talvez não importe tanto, nós devemos sempre prezar e manter esse caráter, pessoal. Porque é isso que nós temos. É isso ao qual nós devemos nos agarrar sempre. O caráter deve se manter sempre acima de tudo, pessoal, mesmo que a vida seja um Game of Thrones. E pra vocês, gurizados, eu vim fazendo esse vídeo aqui um pouco animado, cara, botei até minha roupinha bonitinha aqui pra fazer, né, porque eu pensei, eu sempre tive essa ideia, sabe? Cara, Game of Thrones é muito parecido justamente com a vida real e por isso que é uma série tão impactante. Eu gosto tanto dessa série justamente por isso, cara, porque é uma série que representa a realidade, sabe? Não é aquela coisa de, o personagem bonzinho aqui vai fazer todo o arco dele, no final tudo vai dar certo, mil maravilhas. Na vida real não é assim, né, pessoal? Infelizmente. A gente vai lá, a gente dá o nosso melhor e muitas vezes a gente fracassa, a gente erra e tenta de novo. Nós, como seres humanos, cometemos erros, sim, a gente tem queda no nosso valor, entendeu? A gente pode melhorar como ser humano, vilões não são vilões para sempre e pessoas boas não são pessoas boas para sempre, entendeu? Ninguém é o verdadeiro protagonista nesse jogo que é a vida real, né? Bom, pessoal, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, né? Eu fiz ele com carinho, então fiquem com Deus e até a próxima.